Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar mais uma aula de arte, hoje na página de número 35. A nossa matéria será arte e crítica, tá? Em arte, crítica é a atividade de analisar e emitir juízo de valor. O valor pode ser afetivo, artístico, material, histórico, de época, enfim, tudo aquilo que fala sobre obras de arte, espetáculos, concertos, shows, filmes e quaisquer outras manifestações artísticas. É então uma análise criteriosa que se estabeleceu lá na Europa, junto ao advento dos salões de arte e de literatura e também a popularização de revistas e jornais impressos. Hoje nós vamos analisar a obra de arte pintada por Anita Malfatti, tá? E ela se chama O Homem Amarelo. O que nós vamos começar fazendo? Primeiro nós vamos escrever uma crítica para essa pintura, tá? Essa pintura foi integrante da primeira exposição de uma artista modernista brasileira em São Paulo. Primeiro, nós vamos ver os critérios ou valores a serem analisados. Por exemplo, a cor, a forma, o conjunto, tá? O valor de época, enfim, aquilo que vocês forem analisar. Abaixo vocês vão escrever a crítica de vocês, tá? Emitir um juízo sobre essa pintura da Anita, certo? Vocês podem falar bem ou falar mal, é a opinião de cada um de vocês, é a crítica de vocês. Na página seguinte, de número 36, vamos lá, deixa eu organizar aqui. A gente vai falar aqui no Brasil, da crítica aqui no Brasil. Bom, ela surgiu no Brasil, né, junto à primeira escola de arte, que foi a Academia Imperial de Belas Artes, que começou a funcionar lá no Rio de Janeiro no ano de 1826. E o primeiro crítico de arte brasileiro foi Manuel José de Araújo Porto Alegre. Além de aluno e professor, ele também foi diretor da escola de arte, ok? Uma das críticas brasileiras mais famosas foi escrita por Monteiro Lobato. Se lembram do Monteiro Lobato, que fez, entre outras obras, O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, a crítica dele refere-se à exposição em São Paulo feita por Anita Malfatti, aquela do Homem Amarelo. Vamos ver então o que eles escreveram? Ele escreveu junto com seus colegas americanos no ano de 1917 essa crítica, tá? Começando então a ver a crítica. A propósito da exposição de Anita Malfatti, Paranoia ou Mistificação? Há duas espécies de artistas. Uma, composta dos que veem normalmente as coisas, em consequência disso, fazem a arte pura. A outra espécie de artistas é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão distrábica das escolas rebeldes, quer dizer, não enxergam direito a arte, né? Surgidas cá e lá, como se fossem furúnculos da cultura excessiva. Embora eles deem como novos precursores de uma arte a ir, nada mais é do que o velho tipo de arte anormal, nasceu com a paranoia, tá? Enquanto a percepção sensorial se fizera normalmente no homem através da porta comum dos 5 sentidos, sabem quais são os 5 sentidos, né? Um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. Ele fala que é falsa a interpretação que o bichano pode ser um totó, um cachorro, um escaravelho, um amontoado de cubos transparentes. Ou seja, se é um gato, se você vê um gato, aquilo ali, aquela obra só pode ser um gato. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Anita Malfatti. Essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. A fisionomia de que sai de uma dessas exposições é das mais sugestivas. Nenhuma impressão de prazer ou de beleza denuncia as caras. Em todas, porém, se lê o despontamento de quem está incerto, duvidoso de si próprio e dos outros também. Há de ter essa artista, Malfatti, ouvido numerosos elogios à sua nova atitude estética. Há também de irritar-lhes os ouvidos,
como descortês impertinência essa voz sincera que vem quebrar a harmonia de um coro de lisonjas, de elogios. O verdadeiro amigo de um artista não é aquele que entontece de louvores, e sim aquele que lhe dá opinião sincera. Os homens têm o veso, ou seja, o costume de não tornar a sério as mulheres, não tomar a sério as mulheres. Essa é a razão de lhes derem sempre amabilidades quando elas pedem opinião, ou seja, só porque é mulher fala que está tudo bem. Tal cavalheirismo é falso e sobre falso nocivo. E se tivéssemos na senhora Malfatti apenas uma moça que pinta, como há centenas por aí, sem denunciar centelhas de talento, calarmos-íamos, ou talvez lhe dessemos meia dúzia desses adjetivos bombons, que a crítica açucarada tem sempre à mão em se tratando de moças, ou seja, ele achava que porque ela era mulher, né, as outras pessoas falavam que tudo era lindo. Julgamo-la, porém, merecedora da alta homenagem que é tomar a sério o seu talento, dando a respeito da sua arte uma opinião sinceríssima. Essa foi a crítica de Monteiro Lobato. A nossa última atividade é a seguinte: existe alguma semelhança entre a crítica que você fez na página anterior e a crítica que o Monteiro Lobato escreveu? Sim ou não? E explique qual foi a diferença notada por vocês, daquilo que vocês fizeram e daquilo que o Monteiro Lobato fala sobre ela, né? Que no começo ele vai começando a dar a entender que vai falar mal e no final ele acha muito boa a obra de Anitta. Certo, meus amores? Por hoje é só. Muito obrigada pela paciência de vocês. Até a nossa próxima.